É um privilégio especial, uma honra muito grande estar aqui representando o Comitê Gestor da Internet no Brasil e apresentar o modelo brasileiro de governança da internet. Eu tenho alguns slides que eu vou deixar à disposição da casa e poderão ser depois usados também para a devida publicação e divulgação. Eu quero iniciar com alguns eventos importantes da internet no Brasil. Acho que é muito importante fundamentar a história da internet no nosso país. A primeira conexão à internet do Brasil ocorreu em outubro de 88, ainda usando uma internet que hoje nós não usamos mais, chamava-se Bitnet. Em abril de 89, nós recebemos já, então, a delegação do .br. O BR é o domínio de topo, é o domínio mais alto, abaixo do qual nós registramos todos os demais nomes. Esse domínio foi registrado em 89 e foi concedido, então, ao Brasil. Eu não quero entrar em detalhes, isso é história. A primeira conexão com o protocolo que atualmente usamos, o protocolo conhecido como TCP/IP, a primeira conexão foi em janeiro de 91. Como havia uma expectativa que felizmente se cumpriu da internet brasileira evoluir, crescer, então em maio de 91 foi feita uma definição de como seria usada essa estrutura debaixo do .br e foi então montada uma hierarquia com BR, org.br, gov.br, net.br, uma série de domínios debaixo do .br, uma decisão que cabe exclusivamente ao Brasil, ao Comitê Gestor. Então, essa decisão, essa definição foi feita em maio de 91 e nessa época a internet no Brasil era, de certa forma, usada mais na academia, nas universidades, nos centros de pesquisa, em alguns órgãos do governo. Mas começou, obviamente, uma tendência de um uso cada vez maior, e quando chegou 95, nós tínhamos da ordem de 1000 domínios no Brasil, 1000 nomes registrados abaixo do .br. Houve uma decisão de 2 ministérios, na época, o MCT e o MC, Ciência, Tecnologia e Comunicações, de criar um comitê gestor através de uma resolução interministerial. Então, em maio de 95, nasce o comitê gestor na sua primeira configuração. Um outro fato muito importante que em outubro de 97, o sistema de registrar nome de domínio foi totalmente informatizado. O processo hoje é um processo automático. O importante não é só registrar o nome de domínio, mas também é dar a sua visibilidade na internet como um todo. E isso acontece hoje de meia a meia hora. Imagina que um domínio está sendo registrado agora às 2h20, às 2h30, 2h30, se ele atendeu a exigência, esse domínio já pode estar no ar. E uma outra coisa que se discute muito hoje são os pontos de troca de tráfego. O primeiro ponto de troca de tráfego que o Brasil instalou e montou ocorreu em novembro de 97. Estamos falando em algo que hoje está na mídia, hoje está na discussão nacional e internacional, e o Brasil foi pioneiro também nesse sentido já no ano de 97. Rapidamente, alguns números. Esses números eu não ponho a minha mão no fogo, não são números 100% garantidos, mas nós esperamos que agora, em 2013, possamos fechar com 50% da população brasileira tendo acesso à internet. Eu faço a devida ressalva, não significa que ele tenha o seu próprio acesso. Ele pode estar usando isso no seu trabalho, na escola, numa lan house ou, obviamente, na sua casa também. Mas 50% da população brasileira, esse número hoje está entre 48% e 49%. Devemos fechar o ano com a metade da nossa população tendo acesso à internet através de algum provedor, seja ele privado, público, escola, lan house, o seu trabalho. Falta muito para a gente alcançar padrões de países de primeiro mundo. Nós temos países onde essa penetração da internet chega a 80%, 90%, e o Brasil precisa, obviamente, também expandir a sua inclusão digital. Essa é a curva de crescimento dos nomes de domínio.
O fim da curva, aqui em cima, está hoje em 3,2 milhões, 3,3 milhões de domínio. Eu mencionei que em 95 eram 1.000 domínios, hoje nós temos da ordem de 3,3 milhões de domínios debaixo do .br. Precisamos ressalvar que a internet não funciona dentro de um país unicamente com os domínios que usam .br. Nós temos muitos que usam um genérico. Eu vou citar um exemplo, sem fazer propaganda. A Globo, por exemplo, tem o globo.com. Ela não usa com BR. Ela deve ser proprietária. Deve não, ela é proprietária também, mas ela usa na sua mídia globo.com. A internet não vai funcionar no Brasil apenas com os domínios .br. Todos os domínios podem ser operados nessa rede da internet. Então, nós temos hoje aproximadamente um número da ordem de 20% de brasileiros que não usam domínios com .br como sendo o domínio de topo. 20% estão usando provavelmente outros domínios. Então, isso daria que 4 milhões de domínios brasileiros entre os .br e não .br. Comitê Gestor da Internet. O importante é falar sobre o nosso modelo de governança. Qual é a base legal do CGI, do Comitê Gestor da Internet no Brasil? Eu mencionei rapidamente que uma portaria interministerial em 95 criou o CGI e depois, já no governo do presidente Lula, houve um decreto presidencial em setembro de 2003, dando então a configuração final do Comitê Gestor. Ele foi criado para atender todos os serviços de internet no país com o objetivo, em primeiro lugar, de dar realmente uma qualidade, assegurar uma qualidade técnica, uma eficiência e seguindo padrões internacionais. A internet é uma, nós não temos internet do Brasil, internet de outros países. Nós nos comunicamos através de uma rede e nós precisamos seguir padrões internacionais. É óbvio que alguns países sofrem porque não têm conseguido, talvez, todos os padrões, mas o Brasil se destaca hoje por uma liderança muito grande nessa área e a nossa internet, com certeza, segue padrões e recomenda padrões para os usuários e para os provedores. As principais atribuições. Primeiro, coordenar o nome de domínio debaixo do .br. Então, todo o serviço de registrar um nome, qualquer que seja, debaixo do .br, passa através do Comitê Gestor. Temos páginas, temos todo um sistema instalado, totalmente informatizado, de acesso para qualquer pessoa, inclusive muito simples de preencher. O nome de domínio é apenas uma regra mnemônica para eu acessar um endereço na internet. O endereço é o número IP. Só para simplificar, eu tenho uma lista telefônica, de um lado tem os nomes, do outro lado tem os números. E a lista telefônica me dá a relação entre o nome e o número. Na internet eu tenho um nome de domínio e ele é relacionado ao endereço IP. Esses números IP, esses blocos IPs, também são distribuídos para os provedores, para as teles, para as empresas, pelo Comitê Gestor aqui no Brasil. E ainda existe o ASN, que são sistemas autônomos. Dentro do sistema da internet existem sub-redes que têm uma certa autonomia e esses blocos são conhecidos debaixo de um número chamado ASN. Recomendar procedimentos, normas, padrões operacionais para a internet. Eu sublinho a palavra recomendar. O Comitê Gestor recomenda, não regulamenta, mas recomenda, estabelece diretrizes com o uso e o desenvolvimento da internet no Brasil, propõe programas de pesquisa e desenvolvimento, medidas regulatórias sempre no sentido de proposta de recomendação e adota medidas necessárias para garantir que a gestão da internet no Brasil seja realmente compatível com os padrões internacionais e aceitos pelos demais órgãos da cúpula da internet como um todo. Como é que funciona no Brasil? Princípios básicos usados para a nossa governança. É uma participação multissetorial. Os 4 setores da sociedade brasileira têm direito, têm assento no Comitê Gestor.
começando com o governo, mas as empresas, o terceiro setor, as ONGs e a própria academia têm assentos. Eu já vou falar na composição com mais detalhes. É um processo democrático. Todos os representantes que não são do governo são eleitos pelos seus pares. É um processo democrático, bottom-up. Os colégios eleitorais elegem os seus representantes sem nenhuma interferência de alguma entidade externa. E todo esse processo é transparente, é público, é publicado nas nossas páginas, na web, todos os mecanismos são públicos e podem ser acompanhados pela sociedade como um todo. Só um parênteses, esse modelo, ele impactou tanto outros países que hoje nós temos uma consulta constante sobre detalhes do procedimento, como funciona, e recebemos convites para replicar ou representar o Brasil em eventos internacionais e falar desse modelo vencedor. Composição dos 4 setores. O governo tem 9 membros, o setor empresarial tem 4 membros, o terceiro setor também tem 4 membros, o setor acadêmico tem 3 que são eleitos, bottom-up, e tem um notório saber, que representa um pouco a história da internet no Brasil e mantém, então, um pouco da continuidade da origem da internet no Brasil. Esses 21 conselheiros, esses 21 membros, elegem o secretário e que, no momento, sou eu representando, então, essa posição. Nós temos uma reunião mensal, onde todos os conselheiros comparecem. Os nomes, tanto do governo como os outros, são publicados no Diário Oficial. Os 9 do governo são representados pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, Ministério das Comunicações, os 2 ministérios que deram a origem lá em 95, e posteriormente a Casa Civil, o MDIC, Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio Exterior, foi agregado, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, Ministério da Defesa, o CNPq, a Anatel e o CONSECT, o Conselho Nacional de Secretários Estaduais para Assuntos de Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, esses 9 lugares pertencem ao governo, o número 10 é o notório saber, e os outros 4, 4, 3, 11 são eleitos. No caso do segmento empresarial, há uma subdivisão, já no decreto da criação do comitê gestor. Um deve ser obrigatoriamente um provedor de acesso e conteúdo, são os provedores que nós usamos, seja a Terra, seja o UOL, seja outro qualquer. Um deve ser obrigatoriamente de infraestrutura, então compete ao segmento de telecomunicações, através dos seus órgãos, eleger o representante. Um outro, obrigatoriamente, deve ser dos fabricantes de bens de informática para telecomunicações, tanto hardware e software. E um representa grandes usuários empresariais. Só para dar um nome aqui, grandes usuários é a CNI, é a Fiesp, é a Febraban, a OAB, grandes usuários, então, se inscrevem no colégio eleitoral e participam da escolha de um representante do setor empresarial. No caso das ONGs, do terceiro setor, não dá para subdividir, é muito complicado, então eles elegem 4, e no setor acadêmico, através de entidades de classe, associações científicas, sociedades ligadas à pesquisa e desenvolvimento, elegem 3 representantes. Processo democrático, como eu falei, as entidades representativas dos 3 setores formam colégios eleitorais, o setor empresarial está subdividido, os colégios eleitorais lançam os seus candidatos e é uma eleição eletrônica, totalmente auditada, transparente, confiável, que então indica para cada posição os eleitos, e cada eleito tem um suplente também. Todo o processo é discutido no CGI, as regras são transparentes, as consultas são públicas. Nós estamos num processo eleitoral agora, acabamos de fechar o período para a candidatura das pessoas jurídicas, para formar os colégios eleitorais.
Um grupo que forma a comissão eleitoral está validando a documentação para ver se as entidades têm legalidade, realmente representam o seu setor. Então, nos próximos 2 meses, 2 meses e meio, haverá validação dos colégios eleitorais e antes do fim do ano haverá então o lançamento dos candidatos pelos diversos segmentos para uma eleição totalmente democrática, eletrônica, e todos esses assuntos, todos os resultados, como diz aí, são públicos, estão na web para acompanhamento de qualquer pessoa. O importante que é necessário sublinhar, o comitê gestor não é pessoa jurídica. O comitê gestor é um grupo de trabalho nomeado ou criado por um decreto, mas o trabalho do dia a dia tem implicações legais, jurídicas, e o próprio decreto previu a saída, o decreto do presidente Lula, para criar um braço executivo, e o braço executivo chama-se Núcleo de Informação e Coordenação do .br. É uma entidade jurídica, sem fins de lucro, executa e implementa as decisões do comitê. Portanto, o CGI é o órgão máximo, o CGI é o que tem o poder para aprovar projetos, e o NIC-BR, então, recebe a incumbência. Depois o meu colega Demi Gershko vai falar mais sobre a parte do NIC-BR. O NIC-BR tem uma assembleia, todos ex-conselheiros do CGI, desde 95, fazem parte dessa assembleia. Os ex-conselheiros têm palavra, têm voz, não têm voto, mas os atuais 21 têm, então, direito a voto, compõem a Assembleia do NIC e podem, então, escolher o Conselho de Administração, a diretoria do NIC, que tem uma estrutura mais ou menos como está representado aí. Não aparece na primeira linha os ex-conselheiros, mas eles estão ao lado desses todos que estão aí em cima, dos 21. Tem os 7 que formam o NIC, a diretoria, com 4 grandes áreas de atuação. Registros, que cuida dos domínios, CERT, todo o aspecto de segurança da internet. CETIC é o nosso departamento de estatística. É muito importante saber como a internet altera a nossa sociedade, qual é o impacto na área econômica, na área de saúde, na área de educação. Então, nós medimos o impacto da internet na evolução do nosso país, em vários aspectos, e nós temos um grupo que avalia, que vai a campo, vê o impacto nos domicílios, nas empresas, e nós temos, então, esse grupo de estatística muito forte. O CEPTRO é um departamento que cuida de novos projetos e o W3C é o que se preocupa com standards, com padrões, com uma ênfase muito grande em acessibilidade. Então, aí, resumindo mais uma vez, os trabalhos que são executados pelo NIC, e é importante mencionar a última linha. O NIC é o centro operacional do LACNIC. O LACNIC é um registro de IPs para a América Latina e o Caribe. A região foi dividida, o mundo foi dividido em 5 regiões. Uma das regiões é a América Latina e o Caribe. Então, nós recebemos um bloco grande de endereços para toda a América Latina. E essa estrutura está numa entidade chamada LACNIC. Eu tenho o privilégio de representar o Brasil na diretoria do LACNIC, mas o bloco que o Brasil recebe vem do LACNIC. E nós, então, operamos a parte técnica lá nas instalações, nas facilidades do Comitê Gestor. E aí estão todos os sites que os senhores podem consultar para receber as informações específicas sobre as atividades, tanto do CGI como do NIC e de todos os seus departamentos. Agradeço o privilégio de poder rapidamente mostrar o CGI e me coloco à disposição para eventuais perguntas. Muito obrigado.